Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Porém, diferente de nós, seres humanos, elas sempre ficam plantadas no mesmo lugar. As plantas também são seres vivos. Elas servem de alimento para nós. É delas que vem o ar que a gente respira. Também servem para enfeitar e embelezar os lugares. E para que possam crescer fortes e saudáveis, todas precisam de um solo fértil, da luz do sol e de água. Umas gostam mais e outras gostam menos. Nós, seres humanos e os animais, quando estamos com fome, comemos algum tipo de carne, ou uma massa, ou uma fruta, verdura. Mas e as plantas? Como elas fazem para se alimentar? Vamos então descobrir? É por meio de um processo chamado fotossíntese que as plantas produzem o seu próprio alimento. 3 componentes são indispensáveis para que esse processo aconteça. São eles: a água, a luz do sol e o gás carbônico. Vamos dividir o processo em 2 etapas. A primeira etapa acontecerá nas raízes e a segunda etapa acontecerá nas folhas. Então vamos começar falando do trabalho que as raízes desempenham para que a fotossíntese aconteça. Após cair uma chuvinha, o solo fica bem molhadinho e com várias partículas de água. As raízes então absorvem do solo a água e também sais minerais. Toda a água absorvida pela raiz é transportada para o caule, que leva para as folhas. Agora, as folhas da nossa plantinha estão cheias de água. Agora vamos falar da etapa que acontece na folha. Você já percebeu que todas as folhas são verdes? Existe um porquê para isso. É a presença de uma substância chamada clorofila. É a clorofila que dá a cor verde às plantas. Mas não é só para isso que a clorofila existe, não. Ela também serve para capturar a luz do sol e transformá-la em energia, em alimento para as plantinhas. As plantas também possuem uma outra estrutura chamada de estômatos. Os estômatos são responsáveis por capturar o gás carbônico que está presente no ar. Para explicar melhor este processo, nós vamos retirar a folha e focar somente nela. No processo anterior, nós vimos que as raízes transportam a água até as folhas. Quando a água chega até nas folhas, ela se junta com a clorofila e com os estômatos. E o que vai acontecer, então, será uma reação química. A clorofila vai capturar a luz do sol, ao mesmo tempo que os estômatos vão capturar o gás carbônico que está presente no ar. É a luz do sol que comanda toda essa reação. E dessa junção surge a glicose, que é um tipo de açúcar que vai nutrir a planta e dar a ela a energia que ela precisa para gerar flores e frutos. Todo este processo, então, resulta na glicose, que servirá para alimentar as plantas. É neste momento também que as plantinhas vão produzir o nosso oxigênio, que é o ar que nós respiramos e necessitamos para viver. O processo de fotossíntese não é só vida para as plantas, é vida para nós também.